Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Priscila Gades, eu sou advogada e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo com conteúdo informativo sobre pensão alimentícia. Eu já postei um outro vídeo, já escrevi um artigo também com as 11 principais dúvidas que as pessoas trazem para mim aqui no escritório sobre pensão alimentícia. Uma dessas dúvidas era sobre como estabelecer o valor da pensão alimentícia. Poderia ser amigável entre os pais ou dependeria de uma decisão judicial? Bom, nós vamos falar hoje então sobre a ação de alimentos. Quando o pai e a mãe não conseguem chegar a um acordo com relação à pensão e um deles aciona o Poder Judiciário para definir então todas essas questões com relação à pensão alimentícia e outros direitos dos filhos. Então vamos lá. Ação de alimentos. Todo mundo já sabe que para ingressar com a ação de alimentos, né, a gente precisa contratar primeiramente um advogado. Então, seja você pai, seja você mãe, que decida ingressar com a ação de alimentos, representando o seu filho, você precisa de um advogado para poder colocar essa demanda em juízo, certo? Escolhido o profissional, lembrando sempre que você dê prioridade para um advogado especialista na área. Assim ele vai saber te orientar melhor e vai saber também as medidas mais eficazes para poder fazer o direito ser alcançado o mais rápido possível. Então, escolhido o profissional, ele vai te solicitar uma listagem de documentos que você precisa fornecer para que ele instrua, para que ele coloque naquele processo e o juiz analise e veja, né, quais são as suas condições e quais são as necessidades do filho. Bom, com esses documentos todos preparados, entregues ao advogado, ele vai dar início à ação. O que é importante estabelecer, deixar claro, aliás, para vocês, é o seguinte: se o filho já está registrado, já tem o nome do pai ali no registro, imediatamente na primeira decisão, o juiz já vai estabelecer um valor de pensão que tem que ser paga. É isso mesmo. Esses alimentos, essa pensão alimentícia que já vai ser estabelecida ali de cara, recebe o nome de alimentos provisórios. Então, quando o advogado entra com o seu processo, ele já vai fazer esse pedido dos alimentos provisórios e, na sua primeira decisão, se não estiver faltando nenhum documento, se estiver tudo ok, o juiz já vai mandar, então, que a pensão seja paga. Pode ser que esse valor que seja estabelecido de início não seja o valor que lá na frente vai prevalecer. Isso vai ser discutido ao longo do processo e, com as provas apresentadas, o juiz vai analisar e vai ver qual o valor definitivo ao final do processo. Mas os provisórios servem para garantir de imediato que os direitos dos filhos já sejam resguardados. Então, esses são os alimentos provisórios. Como que esses alimentos vão ser pagos? Vamos colocar como exemplo aqui uma mãe que entra representando o seu filho pedindo pensão para o pai. Nesse caso, logo que a ação é distribuída e os alimentos, né, são fixados, ainda que provisoriamente, o juiz vai estabelecer o valor, vai estabelecer o dia de pagamento e vai estabelecer como esses alimentos serão pagos. Se o pai, no nosso exemplo, trabalha de carteira assinada, o juiz vai determinar que aquela pensão alimentícia seja descontada mensalmente dos rendimentos do pai. Isso para garantir que o valor seja pago corretamente e em dia. Se o outro, ao contrário, né? Se o pai, como a gente está dando exemplo, se o pai não trabalha de carteira assinada, vai acontecer que a pensão também vai ser fixada, não vai deixar de ser fixada por isso, porém a forma de pagamento vai ser diferente. Não tem como descontar em folha se não tem, né, vínculo com nenhuma empresa. O pai vai ter que promover esse pagamento mediante um depósito bancário, entregue em mãos e mediante recibo que seja, mas o pai que vai ter que efetuar o pagamento por conta própria. Quando o pai tem esse emprego, né, de carteira assinada, o juiz expede um documento, pode ser um ofício ou pode ser a própria decisão que foi dada ali, que determinou esses alimentos, e esse documento tem que ser entregue na empresa que o pai trabalha, para que a empresa comece então a fazer os descontos, certo? Bom, quem define o dia, quem define a forma de pagamento? Também o juiz, com base no caso concreto, certo? Mas também analisando algumas normas, algumas circunstâncias que já são comuns. Por exemplo, data de pagamento das empresas,
Então, geralmente, a pensão alimentícia ela é paga até o dia 10 de cada mês ou quinto dia útil de cada mês. Isso pode variar, tá bom? Não é uma coisa 100% estabelecida, não é a lei que fala assim, é estabelecido de acordo com as ocorrências em geral, né? De todas as ações de alimentos, algo que já é comum acontecer. Assim como não é regra também de lei que os alimentos vão ser sempre 30% dos rendimentos ou 30% do salário mínimo. Esse percentual dos alimentos, que vai definir a pensão alimentícia mensal, ele vai ser estabelecido conforme cada caso, pode ser menor ou maior do que isso. Vai analisar a quantidade de filhos, a condição dos pais e outras circunstâncias mais. Então, beleza? Fixou os provisórios, vai o ofício para a empresa ou o pai já começa a pagar. E o processo continua. Pode ser que aconteça uma audiência de conciliação para que as partes tentem chegar a um acordo. Mas, se isso não for possível, o processo vai para a fase de instrução, que é onde as provas serão feitas. Que provas são essas? Das condições de cada pai e das necessidades do filho. Tudo aquilo vai ser colocado numa balança, vai ser analisado de forma proporcional para que se alcance um valor da pensão alimentícia que atenda à necessidade dos filhos, mas que também não seja impossível de ser pago pelos pais. Quando eu digo pelos pais, porque mãe também pode pagar pensão, né? A gente sabe que hoje não é só o pai que tem essa obrigação. Pai e mãe têm a obrigação igual de prover o sustento dos filhos, a manutenção dos filhos. Então, tudo isso vai ser analisado e no final a sentença vai ser então dada pelo juiz com base em tudo aquilo que foi analisado e apresentado de prova no processo. Ao final vai ser estabelecido o valor definitivo dos alimentos, que pode ser igual àquele dos provisórios lá atrás, determinado ou não, pode ser maior ou menor. Dada a sentença, se ninguém tiver interesse em recorrer, aquele valor vai ser então definitivo e o processo será extinto. Então, essa é a ação de alimentos de uma forma muito simples, tanto para quem tem interesse, né, no assunto leigo, como também para os colegas que não têm muita prática com essa ação. São algumas informações básicas e que eu espero que ajudem e esclareçam vocês. Até a próxima!